Essa lista já está lá no AVA, eu só ainda não tinha disponibilizado para vocês, porque faço isso hoje, tá? Assim que terminar a aula, daqui a pouco eu faço isso. Já libero para vocês. Vou colocar essas questões que já estão resolvidas e as outras, né, para vocês resolverem quando terminar a aula. Então, considere que uma empresa tenha obtido receita de vendas de 200 mil ao vender 10 mil unidades do seu único produto, obtendo lucro operacional líquido de 40 mil antes da dedução do imposto de renda. Considere ainda que a empresa possua custos e despesas fixas de 80 mil. Qual é o grau de alavancagem operacional da empresa? Então, aí eu coloquei, né, comecei a colocar, né, receita da venda, né, dessa mercadoria. Eu sei que a receita da venda é 200 mil unidades, menos 10 mil. Vou aceitar. Vamos lá. Ó, fazendo se eu fosse fazer a margem de contribuição aqui, né, e aí para depois achar a receita da venda, que a gente já tem, então 200 mil foi a receita que a empresa obteve ao vender 10 mil unidades do seu único produto, menos o preço de venda. Então, se eu quiser calcular o preço de venda, eu sei que é 200 mil menos 10 mil unidades menos preço de venda, que me daria esses 20 reais a unidade. Mas aí a gente vai chegar nele. Então, a receita bruta menos custos de despesas variáveis menos o custo de despesas fixas é igual ao lucro. Então, eu estou fazendo duas equações para poder chegar, né, no custos e despesas variáveis, porque eu não tenho os custos de despesas variáveis. Então, eu preciso o custo de despesas variáveis para poder montar a minha DRE, tá bom? Então, eu sei que essa função aqui, ó, receita bruta menos custos de despesas variáveis menos custos de despesas fixas vai ser igual ao meu lucro. Então, 200 mil, que é a receita, né, ao vender, menos os custos de despesas variáveis, que é o que eu quero saber, menos os 80 mil, né, que é o custos e despesas fixas, vai ser igual a 40 mil, que é o lucro operacional líquido. Então, meus custos de despesas variáveis vai ser igual a 40 mil menos 120 mil, porque eu subtraí aqui, ó, 80, 200 menos 80, 120. E aí, passei para cá, né, fica negativo, que aqui era positivo, transfiro para o outro lado, vira negativo. Então, meus custos de despesas variáveis seria de 80 mil. Dúvidas até aí, pessoal? Como é que eu cheguei nesse 80 mil? Alguém não entendeu como eu cheguei nesse 80 mil? Só para achar o grau de alavancagem, eu precisava dos custos de despesas variáveis. Na questão, ele não estava me dando quanto seriam meus custos de despesas variáveis. Então, eu precisava saber para poder, né, estabelecer e construir a minha DRE. Então, o que é que eu fiz aí? Eu sei que a fórmula do lucro é receita bruta menos custo de despesas variáveis menos os custos de despesas fixas, que é igual ao lucro. E aí eu substituí as informações que a questão já me dava. Então, eu já sabia na questão que a receita bruta era 200 mil, menos os custos de despesas variáveis, que era o que eu queria saber, menos os custos de despesas fixas, que a questão já dizia que era 80 mil. E o lucro que ele falava, né, que era o lucro operacional líquido, que era 40 mil. Então, substituindo nessa forma, eu encontrei aí que o custo de despesas variáveis era de 80 mil. E aí, agora eu já disponho, né, de informações para ir fazer a minha DRE, para poder achar meu grau de alavancagem, tá? Então, vamos lá. A receita aqui, 200 mil, menos os custos de despesas variáveis, né, 200 menos os 80, né, que foi o que a gente achou, dá 120, né, que é a minha margem de contribuição. Menos os meus custos de despesas fixos, 80, eu encontro o meu LAGI, que é de 40 mil, que foi o que a questão já tinha dado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Margem de contribuição, 120 mil, sobre o meu LAGI, que eu encontrei, que é o 40 mil, 120 mil sobre 40 mil, dá o meu grau de alavancagem de 3. Foi isso que você encontrou, César? Foi. Mais alguém encontrou? Mais alguém tinha encontrado essa questão? Ou só o César que tinha feito? Aí agora eu vou voltar para o slide, viu, pessoal? Alguém não entendeu essa questão? Ficou em dúvida? O que foi feito aqui? Posso ir lá para os slides falar sobre o grau de alavancagem total? Deixa eu só encerrar aqui. Na aula passada, a gente falou um pouquinho, né,
sobre grau de alavancagem, né? Falou sobre margem de contribuição, questão do ponto de equilíbrio, grau de alavancagem operacional e grau de alavancagem financeira. Eu falei que a primeira parte, né, até o lucro operacional, eu se referia ao grau de alavancagem operacional, e depois, se a empresa tivesse despesas financeiras com pagamento de juros, a gente tinha a alavancagem financeira. Quando a empresa ela tem, né, o benefício da alavancagem operacional mais a alavancagem financeira, aí a gente tem esse caso aqui que é a alavancagem total. Então, a alavancagem total, também denominada alavancagem combinada, ela vai refletir os efeitos conjuntos das alavancagens operacional e financeira da empresa. Né? Então, é sempre que a empresa tiver as duas situações ocorrendo dentro da sua organização, ela tiver os benefícios da alavancagem operacional e conseguir ter também a alavancagem financeira, elas duas combinadas, aí a gente vai ter os efeitos da alavancagem total. Então, ao medir os efeitos dos custos de despesas fixas e das despesas financeiras com juros sobre o lucro líquido em relação às alterações no volume e produção de vendas. Então, é justamente mensurando esses efeitos que tem o custo fixo sobre o lucro operacional e as despesas financeiras sobre o lucro líquido, a gente combinando esses efeitos, a gente vai ter a alavancagem total, certo? Aí eu trouxe aquele mesmo exemplo que a gente tinha visto lá na aula passada, né? Então, produções e vendas, né, daquela empresa da companhia Anhanguera para 10 mil toneladas e 12 mil toneladas. Então, a receita líquida 300.360, e aí a mesma coisa, se vocês observarem aqui, ó, o lucro líquido vai ser 29.250 e 52.650, que é aquele mesmo exemplo que a gente tinha visto. Só para vocês lembrarem, né, até aqui, ó, até o lucro operacional, a gente consegue ter os efeitos, né, dos custos fixos, aí a gente consegue encontrar o grau de alavancagem operacional. Já aqui, partindo do pressuposto que as despesas financeiras com pagamento de juros também são fixas para uma dada determinada de quantidade da empresa, eu vou ter os meus efeitos, o efeito sobre o meu lucro, tá? Então, é isso que a gente quer saber hoje, qual é o grau de alavancagem total dessa empresa que tem, que sofre, né, sobre os dois efeitos da alavancagem, tanto a operacional quanto a alavancagem financeira. Então, tem a fórmula de calcular isso, são duas fórmulas, né? Eu tenho o grau de alavancagem a um determinado nível Q, que é a margem de contribuição sobre o LAI, ou o GAT a um nível Q, que seria o grau de alavancagem a um nível Q vezes o GAF a um nível Q. Então, eu vou calcular o grau de alavancagem e multiplico pelo grau de alavancagem financeira. Multiplico o grau de alavancagem operacional pelo grau de alavancagem financeira, ou eu posso fazer pela forma de cima, que é a margem de contribuição sobre o LAI. Então, dá a mesma coisa, né, um ou outro. Então, até sugiro que se você já tiver encontrado o grau de alavancagem, né, na mesma questão, o grau de alavancagem operacional e o grau de alavancagem financeira, é mais simples, né, é só multiplicar um pelo outro. Então, nessa questão aí, o GAT da companhia Anhanguera para o intervalo de variação relevante entre 10 e 12 mil toneladas seria de 180 mil dividido por 45, que é igual a 4, ou, né, multiplicando para os 10 mil toneladas, e aí é importante, né, o GAT ele vai ser sobre o mesmo nível de quantidade, se eu for calcular o GAT para 10 mil toneladas, ou se for para 12 mil toneladas. Então, aqui, 3 vezes 1,33, que seria igual a 4. Então, um GAT, né, um grau de alavancagem total de 4, expressa o quanto de variação na margem de contribuição provocará defeito sobre o lucro antes do imposto de renda. Então, aqui ele diz que qualquer variação de um ponto que eu tenha da minha margem de contribuição vai ter efeito 4 vezes mais sobre o meu lucro antes do imposto de renda. Então, para cada ponto percentual que eu aumento na margem de contribuição, o lucro antes do imposto de renda aumenta 4 vezes para essa questão. Dúvidas aqui, pessoal, no grau de alavancagem? Então, eu também posso fazer, né, como a gente tinha feito lá tanto para o grau de alavancagem operacional quanto o grau de alavancagem financeira, em termos de variação. Então, esse efeito também pode ser calculado relacionando o crescimento percentual do lucro líquido e o crescimento percentual da margem de contribuição desse intervalo de variação relevante, que no caso seria do 10 para as 12 mil toneladas, do eixo, né, inferior para o eixo superior. Então, GAT vai ser a variação percentual no lucro líquido dividido pela variação percentual na minha margem de contribuição. Então, com base na variação da margem de contribuição e do lucro líquido,
eu tenho que o grau de variação no lucro líquido foi de 80% e a variação percentual da margem de contribuição foi de 20%, que dá um total de 4 também. Então, qualquer uma das fórmulas, ele tem que chegar naquele mesmo valor, dado que é o mesmo ponto que está sendo considerado. Oi, Vanessa. Deixa eu olhar. Tem 2 fóruns lá no AVA, mas não estão abertos para discussão. Certo. Vocês têm dúvida ainda? Ficou dúvida sobre o grau de alavancagem? Total. Aqui, depois, Vanessa, só me confirma. Para mim, ele está aberto. Eu consigo ver aqui, só não consigo responder. Até dá para eu responder, né? Mas vocês não estão conseguindo nem visualizar? Tem 2 fóruns. Alguém consegue visualizar os fóruns e consegue responder? Tenta de novo, Vanessa. Vê se algum só consegue visualizar também. Nossa, que estranho. Tá, daqui a pouco eu tento ver isso, o que foi que aconteceu aqui. Porque para mim tá tudo normal aqui. Quanto ao GAT, alguém tem alguma dúvida nele? Uma operação, só para ver se vai agora. Sem dúvidas? Então tá. Então vamos voltar lá para aquela questão anterior que a gente tinha feito na aula passada, só para vocês visualizarem, tá? Ó, na questão da aula passada, o que a gente tinha feito, né? Só retornando aqui, a empresa dos jogos divertidos. Então, a gente tinha lá, produz bola de praias infláveis, vendendo 200 mil bolas por ano. Cada bola produzida tem um custo variável de 64 centavos e é vendida por R$ 2. Os custos fixos são de 28 mil e a empresa tem uma despesa com juros de 6 mil por ano e está na faixa de 40% na alíquota de imposto de renda. Todo mundo está visualizando aí o slide? Os exercícios, a gente fez esse mesmo exercício na aula passada. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez a DRE, né, com as informações que tinha na própria questão, e depois a gente foi fazendo cada um deles. Então, a gente fez o grau de alavancagem operacional, só colocando, né, aqui, ó, a margem de contribuição sobre o lucro LAGI, né, sobre o LAGI, que deu 1,11. Depois, a gente fez o grau de alavancagem financeira, que pegou o LAGI e colocou sobre o LAI, né, isso, e aí a gente teve o grau de alavancagem financeira e o grau de alavancagem total, que a gente não chegou a falar na aula passada, porque a gente não tinha visto. Como eu já calculei aqui o grau de alavancagem operacional e eu já tinha calculado o grau de alavancagem financeira, eu só precisava multiplicar um pelo outro. Então, eu multipliquei aqui 1,11 vezes 1,025, que dava 1,13. Mas se eu quisesse fazer aqui pela outra fórmula, né, do grau de alavancagem, eu poderia fazer minha margem de contribuição sobre o meu LAI. Então, posso fazer pela outra forma aqui do GAT, né, se eu quisesse fazer margem de contribuição dividido pelo meu LAI. Quanto é que seria isso? Deixa eu pegar aqui. Margem de contribuição, 272 mil. Dividido pelo meu LAI, 238 mil. Quanto é que dá aí, pessoal? Agora liberou. Fiz só uma alteração, Vanessa, no fórum. Acho que deve ter sido algum erro do AVA mesmo. Só mudei um pequeno texto lá e ele apareceu. Acho que era alguma pane do próprio Moodle mesmo.
Todo mundo confirma depois se estão conseguindo calcular, se estão conseguindo calcular, não, se estão tendo acesso ao fórum, tá? Pronto. Então, o César me ajudou aí, ficou 1,14, né, aproximadamente. Aqui também, é porque considerando as casas decimais, aqui, ó, se você for considerar, chega quase no mesmo valor também, 1,13 e 1,14 também, aproximadamente. Então, dá para fazer pelo mesmo jeito, ou multiplicando o grau de alavancagem operacional pelo grau de alavancagem financeira, ou dividindo a margem de contribuição pelo LAI, a gente encontra a mesma resposta. Dúvidas, pessoal, sobre o GAT? Alguém não entendeu o que foi feito aí? Ó, só multipliquei aqui, no outro aqui dá 1,1377. Aí, se eu for arredondar aqui, aproximadamente fica 1,14 também, tá? E aí, alguém não entendeu? Tem dúvidas sobre isso? Tudo certo? Então tá. Então a gente já fez tudo certo até aqui, né? Pronto, então vamos lá. Então, primeira questão, ok. Segunda questão também. Vamos lá para a terceira questão. Descer aqui, que tem a resposta para vocês tentarem fazer. Ó, essa aqui é voltando lá para a questão do ponto de equilíbrio, né? A gente já fez o grau de alavancagem financeiro e tal, vamos lá agora para o ponto de equilíbrio. Então, a empresa Sabiá produz sapatos masculinos, os quais são vendidos por R$ 80 a unidade. A empresa tem custos e despesas fixos orçadas em 90 mil e um custo variável de R$ 42. Calcule o ponto de equilíbrio monetário e sua quantidade de equilíbrio. Então, nesse caso aqui, eu já sei que é apenas só um produto. A gente falou, né, que quando a empresa só opera e só comercializa um produto, ela tem como fazer o ponto de equilíbrio em termos monetários, em termos de quantidade. Já quando ela trabalha com mix de produto, não é vantajoso fazer o ponto de equilíbrio em termos de quantidade, somente em valores monetários. Tentem fazer essa terceira questão, que daqui a pouco a gente resolve ela também, tá?
E aí, pessoal, conseguiram terminar essa? Esse foi qual, César? Esse foi o equilíbrio monetário ou a quantidade? Vamos voltar aqui, vamos subir aqui só para checar a informação. Foi a quantidade, não é isso? Isso, é porque a gente tem duas formas de calcular. Aqui ele está pedindo o ponto de equilíbrio em termos de quantidade, que foi o que você achou, e tem o de termos monetários. Ó, coloquei aí só a resposta, né? Porque aí o César. Isso. Tem dois pontos de equilíbrio que a questão está pedindo aí. Calcule o ponto de equilíbrio monetário e sua quantidade de equilíbrio. Então, César, ele achou o ponto de equilíbrio monetário. Você também deu isso, Jackson? Então, vamos lá. Só para. Como é que calcula o ponto de equilíbrio monetário? Ponto de equilíbrio monetário em termos de quantidade, na verdade. Vamos começar por quantidade, depois a gente vai lá para o monetário, tá? Então, ponto de equilíbrio em termos de quantidade é o custos e despesas fixos dividido pela margem de contribuição unitária. Então, ele fala aqui na questão que a empresa tem custos e despesas fixos orçados em 990 mil, né? E é isso que a gente vai colocar. E também que tem a margem de contribuição unitária de 38. Como é que chegou na margem de contribuição unitária de 38? Aí volta para cá. Margem de contribuição unitária é igual a preço de venda menos os custos de despesas variáveis. Eu sei que os custos, né, aqui os produtos são vendidos por R$ 80 a unidade, que é o preço de venda, menos 42, que é o custo variável. Então, a minha margem de contribuição unitária deu 38. Trago esse 38 aqui, ó, para a questão anterior. Então, 90 mil, que é os custos fixos, dividido pelo 38, que dá aquilo ali que o César e o Jacques encontraram, 2.368 unidades. Por que a gente tira esses 42 centavos lá, no caso que não é, né? Porque como é quantidade, quantidade tem que ser inteira, então eu não posso colocar um número quebrado. Então não existe uma peça e meia nesse caso aí, né? Já que produz sapatos. Então eu tenho um sapato completo. Então, nesse caso aí da questão, seria 2.368 unidades de sapatos que ele estaria, né, tendo que vender, né, no caso, produzir para poder ter o seu ponto de equilíbrio, tá? Então, toda vez que a gente estiver tratando de ponto de equilíbrio, em termos de quantidade, não existe número quebrado. Ou é redondo se estiver mais próximo para cima, ou se estiver mais próximo para baixo. Dúvidas? Alguém não entendeu o que foi feito aqui no ponto de equilíbrio em termos de quantidade? Aí, para a fórmula do ponto de equilíbrio em valores monetários, a gente tem lá
Ponto de equilíbrio em valores monetários é custo de despesas fixos dividido por 1 menos os custos e despesas variáveis unitário dividido pelo preço de venda unitário. Então, a gente tem lá 90 mil, que é os custos fixos, dividido por 1 menos 42, né, que é os custos de despesa ou variáveis, dividido por 80, que é o preço que foi vendida aquela mercadoria. Então, o meu ponto de equilíbrio em termos de valores daria 189.473,68. Depois, conferem aí, César, Jackson, veja aí, o resto do pessoal, se deu realmente essa questão. Dúvidas aqui, pessoal? Como eu estou trabalhando com um único produto, eu tenho como calcular o ponto de equilíbrio, tanto em termos monetários, quanto em termos de quantidade. Dá para eu fazer dos dois jeitos. Tá? Então, foi isso que a gente fez aqui nessa questão. Ponto de equilíbrio em termos de quantidade e ponto de equilíbrio em termos monetários. Se eu tivesse somente um único produto, eu só teria como fazer o ponto de equilíbrio em termos monetários. Alguma dúvida? Não entenderam o que foi feito aí na terceira questão? Alguém não entendeu? Ah, pessoal, inclusive, né? Eu não sei se vocês repararam que as notas teve uma alteração. Eu tinha esquecido de computar um dos fóruns. E aí a nota de quase todo mundo teve uma elevação, assim, exceto de quem não tinha respondido esse fórum, né? Então não fez diferença para quem não tinha respondido esse fórum. Mas teve algumas pessoas que tinham respondido e aí a nota subiu, né? Acho que meio ponto, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então, quem ainda não conferiu em relação à semana passada, depois dá uma olhada, porque a nota foi alterada. Agora, quem realmente não fez o fórum, então não vai sentir essa modificação, é só para quem tinha pontuado os fóruns. Por isso, mais uma vez, que eu falo da importância, né, de vocês estarem participando dos fóruns. Hoje, como a Vanessa falou, eu abri 2 fóruns aqui, que aí vai sentir efeito direto sobre as provas, né? Então, já participem, né, já interajam para poder ter essa pontuação. Certo? Alguma dúvida, pessoal, nessas questões que eu estou pontuando? Eu acabei de liberar essa lista de exercício com essas questões lá no AVA também. Então, já está lá, né? Quem quiser acompanhar esses resultados já estão lá também, tá? Ó, aí eu passei, eu estou colocando algumas questões também para vocês resolverem, tá? Então, vamos lá. Dúvidas na anterior, posso ir avançando agora? Essa outra. Deixa eu ver aqui, tá? Só um minutinho. Conferir aqui. Alguém deu mais igual ao do César? Aqui bateu, César. Deixa eu só explicar aqui, que eu acho que foi uma confusão que... Aqui deu igual ao do César? Tá, vamos lá. Então, o que foi que deu diferente aqui? Em que parte? Ó, eu tenho aqui essa operação, né? Então, aqui eu começo dividindo 42 por 80. 42 por 80, divido 42 por 80, né? A minha 42 por 80, e aí você me confirma, César, se deu isso também. Dá 0,525. 42 dividido por 80. Só que aí eu tenho que subtrair um 1 aqui. Então, 1 menos, né? 0,525 dá 0,475.
Tá certo até aí? Aí eu venho agora aqui, 90 mil dividido por 0,475. E dá os 189 mil, 90 mil dividido por 0,475 igual a 189.473,68. O que deu diferente aí no de vocês, pessoal? Vocês subtraíram um primeiro, né? Primeiro a divisão aqui, 42 por 80, dividido 42 por 80, e aí subtrai desse 1. 42 dividido por 80 dá 0,525. 1 menos 0,525 dá 0,475. 90 mil, né, que é o custo de despesas fixas, dividido por esse 0,475, 189.473,68. Teve alguma coisa aí que eu esqueci? E aí, César, Monique? Quem mais deu igual do César? Sávio, que foi que deram. E aí, pessoal? Agora deu certo? Pronto, beleza. Então, fechou, né? Aí tá tudo certinho, né? Alguém tem alguma dúvida? Não conseguiu fazer? Só lembrando, viu, pessoal? Sempre lembre-se disso, que divisão, multiplicação, a operação divisão e multiplicação, ela vem antes, né, da subtração e da soma. Então, eu primeiro preciso fazer aqui, ó, essa divisão, né, essa divisão do 42 e 80, para depois subtrair do 1, tá? Se eu fizer isso aqui antes, dá errado. Então, eu tenho primeiro divido 42 por 80, tanto que está entre parênteses aqui, e esse resultado aqui eu subtraio do 1, e depois divido por 90. Então, seguir as regrinhas aí para não dar erro. Aí eu entro aqui para a lista de exercícios. Então, eu coloquei, né, algumas questões aqui para vocês praticarem isso que a gente está tentando resolver. Então, são 4 questões, se eu não me engano, para vocês tentarem fazer elas aqui. Ó. Vamos lá, eu vou ler cada uma delas. Então, o escritório de contabilidade mantém uma máquina fotocopiadora para uso interno e externo. O gerente deseja saber se a manutenção da máquina é vantajosa ou não. Considerando que os custos de despesas fixos, aluguel, salário do operador, etc., são no valor de 1.550, que o valor do preço de venda da Copa é de 0,20 e que os custos de despesas variáveis são de 0,16, ajuda o gerente a decidir calculando margem de contribuição unitária em valores, né, e depois em percentual. Só lembrando que aqui eu já tenho, né, os custos de despesas fixos, eu tenho preço de venda, e lembrando que a margem de contribuição, como é que eu faço a margem de contribuição? É preço de venda menos custos, despesas variáveis, menos custos de despesas fixos. Então, tenho como calcular aqui a minha margem de contribuição. Dúvidas, pessoal? Vão colocando aí. Então, custos e despesas variáveis, margem de contribuição, margem de contribuição, vai ser igual ao preço de venda, né, menos custos e despesas variáveis. Custos variáveis e custos de despesas variáveis, tá? Margem de contribuição. Custos variáveis e despesas variáveis. Então, aí eu só iria substituir, né? Preço de venda, 0,20, e os meus custos aqui, ó, despesas variáveis, ele fala que são no valor de 0,16. Então, eu teria minha margem de contribuição. Calculo o ponto de equilíbrio também, tenho como fazer, né, em termos de quantidade, depois em termos de valores monetários. Se reduzir o preço em 10%, então eu coloco aqui, ó, o preço é de 0,20, eu vou reduzir 10%, tem um novo preço, e aí qual a influência no ponto de equilíbrio em unidades em valor? E aí eu reduzindo, né, eu tenho 0,20 é o preço que eu tenho, se eu reduzir 10% desse valor, qual será o novo preço? Vou calcular novamente o ponto de equilíbrio em termos de unidade e em termos de valor, tá? E aí é só refazer a questão. O gerente da lanchonete quer saber se é viável economicamente manter a linha de picolés no estabelecimento, sabendo que os custos fixos, salário, aluguel, etc., somam 2.000 e que os custos variáveis por picolé são de 0,45
e que o preço de venda unitária é de 0,8 e que a estimativa de demanda com preço atual é de 5.000 picolés por mês, pede-se. Você manteria a linha de picolé, justifique se é lucrativo ou não. Então, aqui vocês vão ter que, né, fazer a lucratividade do picolé para verificar se é vantajoso ou se não é, né? Então, eu tenho a receita dele gerada, tenho os lucros, o custo fixo e tenho o preço de venda. Então, tenho como calcular o custo variável desses picolés para verificar se é viável ou não. Está tendo lucro ou não está tendo lucro, né? E aí, com base nisso, né, ele pede, né? Você manteria a linha na lanchonete nesta nova situação, supondo que o mercado, um novo preço de venda, você vai calcular com esse 0,8 e depois vai calcular com um preço de 0,9. Se os custos fixos e variáveis mantiverem-se nos níveis iniciais, a demanda estimada para o novo preço se reduzir para 4.500 unidades. Eu tinha aqui que eu vendia 5.000, agora a demanda foi reduzida, né? Já que o preço aumentou. Você manteria a linha no lanchonete nesta nova situação? Justifique por meio do ponto de equilíbrio em termos de unidades. Então, vocês vão calcular e verificar se a empresa está operando em prejuízo, se ela já começa a ter lucratividade. Dúvidas até aqui, nesses exercícios? Mais um que eu passei aqui. Atualmente, a produção da empresa B, a Assunção, tem oscilado entre 4.500 e 6.000 horas mensais. Conforme informações da diretoria da empresa, sua estrutura de custos e despesas fixos, despesa somente pode ser alterada fora desse intervalo. Seus custos de preço são preço de venda, 100 por hora, custo de despesas variáveis, 30 por hora, custo de despesas fixos, 200.000 por mês, e com base nesses dados, pede-se determinar o lucro operacional da empresa para 4.500 horas, 5.000 horas e 6.000 horas, calcular o grau de alavancagem para o intervalo de variação relevante, né, que aí vocês vão ver qual é o intervalo dentro dessas horas, se é 4.500, 5.000, 6.000 horas, e aí vão calcular o grau de alavancagem. Calcule o grau de alavancagem para 5.000, 5.500 e 6.000 horas, espera aí que aqui está errado, viu, pessoal, aqui são 6.000 horas, e analisa a situação de risco da empresa, né? É arriscado ela produzir, né? Lembra que o grau de alavancagem operacional está muito relacionada com o risco, né? Então, quanto mais próximo tiver dentro do patamar mais baixo, né? Dentro do processo de produção, no caso, dentro desse limiar aqui, ó, de 5.000 horas, mais arriscado vai ser. Então, maior vai ser o grau de alavancagem. A gente já falou sobre isso na aula passada, tá? Então, quando eu falo de analisar a situação de risco, é verificar se ela está trabalhando nesse limiar lá da menor unidade de produção que ela deveria estar. Então, a última questão é: a indústria de cosméticos produz produtos de embelezamento de pele, vendendo 400.000 vidros por ano. Cada vidro produzido tem um custo variável operacional de 0,84 e é vendido por R$ 1. Os custos fixos operacionais são 28.000. No momento, a empresa tem juros de 6.000, né, reais e dividendos de 2.000. A empresa está na faixa de 40% na alíquota do imposto de renda. Calcule os pontos de equilíbrio operacional e financeiro e total, isto é, tanto os custos operacionais quanto financeiro. Use a fórmula do grau de alavancagem para calcular o grau de alavancagem e use a fórmula do grau de alavancagem financeiro para calcular o grau de alavancagem financeira e o grau de alavancagem total. Compare os resultados com os resultados do B e C, né, quando vocês conseguirem obter essas informações, para verificarem se é viável ou não a empresa estar produzindo. Dúvidas? Passei essas 4 questões para vocês tentarem fazer agora, né? E aí a gente vai submeter depois também lá, porque já vai contabilizando para a lista de exercícios que vocês devem entregar. Então, na verdade, a gente vai ter 2 atividades agora, né? Dentro daquele circuito de atividades a serem entregues, tem esse primeiro exercício, que são 4 questões, e a gente vai ter um outro exercício também lá do próximo assunto que a gente começa, que é fusão e aquisição. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguém não entendeu? Tem algum questionamento a ser feito? Já estão lá, essas questões já estão lá. Veja se você já tem acesso a elas, se estão conseguindo visualizar.
Todo mundo está conseguindo visualizar? Certo. Pronto. Então, hoje, né, eu tenho uma consulta médica que eu vou ter que sair um pouco mais cedo, agora da aula de vocês. Então, eu vou deixar essa lista de exercício aqui. A gente ainda tem mais uma aula, semana que vem tem aula de nova de fusões e aquisições. E aí, depois da aula de fusões e aquisições, eu vou fazer uma aula de correção de exercício, lista de exercícios. Só ver qual é o dia aqui. No dia 17/5. Então, a gente termina o assunto de fusões e aquisições semana que vem, que é um assunto de teoria, então é bem simples, né? Então, a gente tem aula de fusões e aquisições dia 10. Dia 17/5 vai ser só lista de exercício, então a gente vai voltar para resolver alguns exercícios desses que a gente está falando hoje, alguns exercícios sobre decisões de curto prazo, então também já passei algumas atividades de decisões de curto prazo, e aí, nessa próxima aula, dia 17/5, a gente resolve alguns exercícios desse que vocês tiveram dúvidas para poder realizar a prova, certo? Dúvidas até aí, pessoal? Alguém tem algum questionamento? Gostaria de pontuar alguma coisa? Então, a aula hoje vai ser um pouquinho mais curta, né? Só porque, por causa dessa consulta médica, tá? Deixa eu fazer a chamada aqui. Pronto. Então, a lista está lá, são esses 4 exercícios que eu pontuei, né? Ele vai valer justamente dentro daquele critério lá que tem estabelecido do plano de curso, né? Como atividades que vocês devem resolver, mas eu vou abrir também o espaço para vocês submeterem. Então, vocês têm até o dia, antes do dia 17 para tentarem submeter isso, até o dia 16 eu vou colocar lá para vocês resolverem, então tem uma semana aí para resolver, porque aí dia 17 a gente vem lá e resolve as atividades que vocês não conseguiram, que vocês tiveram mais dúvidas, certo? Essas questões que vocês tiveram mais dúvidas, a gente resolve lá no dia 17. Então, vou